Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos Lima, do Estandarte da Liberdade. Esse é mais um episódio do Evangelho em Foco. Aqui, nesse programa, nós conversamos um pouco sobre a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria de pedir que você possa compartilhar esse link desse vídeo, o link desse vídeo com seus amigos, seus familiares, com seus grupos, para que mais pessoas possam conhecer sobre aquilo que vamos falar hoje aqui. Também quero pedir que você deixe o seu like no vídeo e que, se você ainda não for inscrito no Estandarte da Liberdade, inscreva-se em nosso canal. Isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Hoje eu quero falar sobre a mão do convênio. Em uma reunião virtual do Sumo Conselho, durante a pandemia, comentei em tom de brincadeira com os irmãos que, pelo que eu via na tela, eu estava levantando a mão esquerda e não a mão direita em sinal de apoio à proposição da presidência da Estaca. Isso acontecia porque a minha imagem aparecia invertida, como em um espelho no aplicativo. Logo teve início uma breve e interessante conversa sobre a questão mão direita, mão esquerda, nas ordenanças e ritos da igreja. E eu usei, então, a expressão a mão do convênio para definir a razão do uso da mão direita. Como tínhamos muitos assuntos para tratar na reunião, aquela conversa que não havia sido programada não durou mais do que 2 ou 3 minutos. Decidi, então, tratar esse tema aqui, com o propósito de, talvez, ajudar a colocar um pouco mais de luz sobre por que a mão direita é a mão do convênio, a mão que simboliza as bênçãos do Senhor para nós. Tanto nas Escrituras como nas ordenanças, certos gestos simbólicos são mencionados ou utilizados com significados especiais. Muitos desses gestos simbólicos possuem correlação com os convênios que fazemos. Portanto, existe simbolismo no fato de a mão direita ser referida como do convênio. Ao compreendermos isto, teremos uma visão ainda mais ampla das ordenanças e convênios que realizamos. Estar ao lado direito do Senhor é um símbolo da nossa condição de dignidade em relação aos nossos deveres para com o Senhor. Utilizar a mão do convênio nas ordenanças e ritos do Evangelho é um símbolo de nosso entendimento de que estamos ao lado direito do Senhor. Segundo a parábola das ovelhas e dos bodes, ele porá ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E continuou: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que fazem e mantêm convênios estarão ao lado direito do Senhor. A direita é um símbolo de convênios realizados e honrados. Falando sobre convênios e sua relação com a mão direita, o rei Benjamim ensinou: quisera, portanto, que tomasseis sobre vós o nome de Cristo, todos vós que haveis feito convênio com Deus, de serdes obedientes até o fim de vossa vida. E acontecerá que aquele que fizer isto se encontrará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. E Alma ouviu do próprio Senhor: pois eis que esta é a minha igreja. Quem quer que seja batizado, será batizado para o arrependimento. E quem quer que recebas,
acreditará em meu nome, e a esse eu perdoarei liberalmente, porque sou eu que tomo sobre mim os pecados do mundo, porque fui eu que criei o homem, e sou eu que concedo ao que acredita até o fim um lugar à minha mão direita. O presidente Joseph Fielding Smith nos lembrou que a referência mais antiga que temos da superioridade da mão direita sobre a mão esquerda é uma bênção encontrada, na passagem da bênção de Jacó aos seus dois netos, Efraim e Manassés. Quando José levou seus filhos para receberem a bênção das mãos do grande patriarca, ele os colocou diante de seu pai, de modo que Manassés, o primogênito, ficou à frente de sua mão direita, e Efraim, o mais novo, ficou à frente de sua mão esquerda. Porém, algo muito importante aconteceu, porque, como registrado em Gênesis, Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que fosse o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, ainda que Manassés fosse o primogênito. Observe a palavra propositadamente. Significa que, ao cruzar as mãos, de modo a colocar a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés, Jacó não agiu de modo despretensioso ou equivocado, mas com o objetivo claro de dar a bênção maior ao mais jovem dos irmãos. A mão direita simbolizava esta bênção. O presidente Joseph Smith também disse: antes, quando Abraão enviou seu servo aos parentes de Abraão para encontrar uma esposa para Isaque, ele fez com que o servo colocasse a mão embaixo da coxa de Abraão e jurou a ele que cumpriria sua missão. Evidentemente, essa era a mão direita do servo, disse o presidente Smith. E ele completou: é costume estender a mão direita em sinal de comunhão. A mão direita é chamada de destra e a esquerda, a sinistra. Destro significa direita e sinistro significa esquerda. Destro ou direito significa favorável ou propício. Sinistro está associado ao mal e não ao bem. Sinistro significa perverso. Um de nossos hinos mais conhecidos diz: se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso Deus, seu auxílio tereis. Se o mundo vos tenta, se o mal faz tremer, com mão poderosa, vos há de suster. Se verificarmos as escrituras de referência no rodapé deste hino, encontraremos Isaías, capítulo 41, versículo 10, que traz a palavra do Senhor a seu povo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A destra da justiça do Senhor é a mão poderosa que louvamos no hino. Em quase todas as ordenanças, utilizamos apenas o braço ou a mão direita. O costume, evidentemente por orientação divina desde os primórdios, tem sido associar a mão direita com prestar juramentos e com testemunhar ou reconhecer obrigações. A mão direita foi usada preferencialmente à mão esquerda, ao oficiar em ordenanças sagradas, nas quais apenas uma mão é usada, disse o presidente Joseph Fielding Smith. Por exemplo, o Manual Geral da Igreja ensina que quando um batismo é realizado, o portador que realiza a ordenança ergue o braço direito em ângulo reto. A mesma mão direita é realizada em certas ordenanças templárias, tanto para vivos como para falecidos.
Mesmo em certas ordenanças nas quais se utilizam as duas mãos, podemos observar uma particularidade sobre a mão direita. Por exemplo, quando ordenações ao sacerdócio ou bênçãos do sacerdócio são ministradas por vários portadores do sacerdócio, estes devem colocar apenas a mão direita sobre a cabeça da pessoa ou sobre um bebê e a mão esquerda no ombro do irmão à sua esquerda. No voto de apoio, também o braço direito está presente. Embora isso não esteja determinado em qualquer norma escrita, é o braço direito que erguemos quando apoiamos alguém para receber um chamado ou sacerdócio, ou para renovarmos esse apoio em conferências de ala, de estaca ou geral. O elder David B. Haight, do Coro dos 12, afirmou que erguemos a mão direita para apoiar os líderes da igreja, com o braço em ângulo reto. E o presidente N. Eldon Tanner disse: os que votam em apoio levantam seus braços direitos em ângulo reto, como testemunho de que apoiam os oficiais nos quais votam. Em 2008, o elder Robert D. Hales, do Coro dos 12, ensinou o seguinte: assim como vocês, agradeço por ter participado da Assembleia Solene. Gostaria, no entanto, de compartilhar um ponto doutrinário a respeito. E ele continuou: quando erguemos nossos braços em ângulo reto na Assembleia Solene, não só demos nosso apoio, mas hipotecamos um compromisso pessoal e particular, um convênio de apoiar e defender as leis, ordenanças, mandamentos e o profeta de Deus, o presidente Thomas S. Monson. Foi o apoio dele na época. E ele continuou, Elder Reis: foi um privilégio participar junto com vocês e erguer meu braço direito em ângulo reto. Especialmente no sacramento, é com a mão direita que o diácono serve e é com a mão direita que os membros tomam os emblemas sagrados do pão e da água. Tomamos o sacramento com a mão direita, ensinou o presidente Joseph Fielding Smith. O presidente Russell M. Nelson explicou o contexto doutrinário da relação entre a mão direita e o sacramento. Ele deu uma explicação bem extensa e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Ele disse: quando Raquel estava morrendo de dor no parto, ela deu ao seu novo filho o nome de Benoni, que em hebraico significa filho da minha tristeza ou angústia. Mas o marido enlutado, Jacó, Israel, mudou o nome do filho recém-nascido, talvez para evitar uma referência repetida à sua luta e morte cada vez que o nome do filho fosse pronunciado. O nome que ele escolheu foi Benjamim, que em hebraico significa filho da mão direita. O grande amor de Israel por sua amada Raquel foi significado por essa designação especial dada a Benjamim, seu 12º filho. E o presidente Nelson continuou: em latim, destro, à direita, e sinistro, à esquerda, não apenas indicavam a direita e a esquerda, mas tornaram-se as raízes dos adjetivos com conotações favoráveis e desfavoráveis. O uso da mão direita como gesto simbólico foi estendido à administração de juramentos governamentais e ao tribunal, quando testemunhas são chamadas para testemunhar sob juramento. Com esse pano de fundo, podemos agora focar na questão de qual mão usar ao participar do sacramento. E o presidente Nelson continuou. Ele disse: a palavra sacramento vem de duas raízes latinas. Sacro significa sagrada e mente significa mente. Implica pensamentos sagrados da mente. Ainda mais convincente é a palavra latina sacramentum, que literalmente significa juramento ou obrigação solene.
A participação no sacramento pode, portanto, ser encarada como uma renovação pelo juramento do convênio previamente feito nas águas do batismo. É um momento mental sagrado, incluindo um juramento silencioso manifestado pelo uso da mão, símbolo do convênio do indivíduo, e 2, pelo uso de pão e água, símbolo do grande sacrifício expiatório do Salvador do mundo. O presidente Nelson, então, prossegue dizendo: a mão usada para participar do sacramento seria, logicamente, a mesma mão usada para fazer qualquer outro juramento sagrado. Para a maioria de nós, essa seria a mão direita. E ele faz uma ressalva. No entanto, os convênios sacramentais e outros convênios eternos podem ser e são feitos por aqueles que perderam o uso da mão direita ou que não têm mãos. Muito mais importante do que a preocupação sobre qual mão é usada na participação do sacramento é que o sacramento seja tomado com uma realização profunda do sacrifício expiatório que o sacramento representa. E ele, então, conclui dizendo: às vezes, os pais se preocupam com a mão que seus filhos usam para participar do sacramento. Como meio de educação, preparação e treinamento, as crianças não batizadas na igreja, às crianças não batizadas na igreja, é oferecido o sacramento para prefigurar o convênio que assumirão quando chegarem nos anos de prestação de contas. Portanto, é muito importante que eles desenvolvam um bom sentimento e uma atitude mental sagrada sobre o simbolismo e o significado do sacramento. Os pais que desejam ensinar a importância dessa experiência sagrada podem tornar o assunto parte da instrução da noite familiar. Então, se um lembrete se tornar necessário em uma reunião, ele poderá ser feito em silêncio, com paciência e amor. E ele finaliza sua fala dizendo: participar do sacramento é um processo mental sagrado e, como tal, torna-se muito pessoal para mim. Penso nos convênios feitos entre mim e a deidade quando as orações são pronunciadas. Penso em Deus oferecendo seu Filho unigênito. Penso no sacrifício expiatório de meu Salvador, Jesus Cristo. O sacramento foi instituído por ele, para toda a humanidade, mesmo a mim, ele ofereceu sua carne e sangue e designou o pão e a água como emblemas simbólicos. Por ter a mão direita, ofereço-a ao participar do sacramento, e como juramento de que sempre lembrarei de seu sacrifício expiatório, levarei seu nome sobre mim e lembrarei dele e guardarei os mandamentos de Deus. Este é um privilégio sagrado para todos os santos fiéis a cada dia do Senhor, concluiu o presidente Rússio M. Nelson. O Manual Geral da Igreja, atualizado sob a liderança do presidente Rússio M. Nelson, recentemente, traz uma declaração clara sobre o uso da mão direita no sacramento. Diz lá: se possível, os membros usam a mão direita para pegar o pão. E é claro que está se tratando da água também. Não importa se alguém é canhoto ou destro, quando a mão direita é utilizável, ela deve ser utilizada nas ordenanças sagradas. É importante que todos aprendam e saibam que há uma mão do convênio, que simboliza nossa relação de fidelidade para com o Senhor. Talvez alguns questionem: que diferença faz a mão que eu uso nas ordenanças, incluindo o sacramento? Ou que outros racionalizem, mas o que importa é que eu acredite na importância dos convênios, não importa a mão que eu use. Bem, é tudo uma questão de estarmos dispostos a fazer as coisas como elas devem ser feitas, ou não. Quando temos o conhecimento, é esperado que nossas ações estejam de acordo com esse conhecimento. No Apocalipse, lemos: ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Esta escritura fala do Salvador Jesus Cristo. A destra citada neste versículo
é a mão do convênio e símbolo de seu poder. Que tenhamos o desejo de aprender sobre as questões doutrinárias que envolvem os muitos símbolos do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo os símbolos que estão em nosso corpo. A nossa mão, nosso braço, a nossa mente, nosso coração são exemplos desses símbolos sagrados aos quais devemos honrar. A mão do convênio, em especial, nos lembra do grande amor que nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo têm por nós, ao nos permitirem fazermos convênios sagrados que poderão nos levar à sua presença em glória eterna. Essa é a minha mensagem de hoje. Mais uma vez, quero pedir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não fez. Você pode acompanhar o texto completo para leitura, com referências, no blog Estandarte da Liberdade. O link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente juntos para mais um Evangelho em Foco. Tchau.